A paz de Alcha, amados irmãos, tudo bem? Nesse pequeno testemunho eu vou falar de uma cura de um tumor cerebral que eu tive. Bem, meu nome é Ed Clayton, eu fui nascido na cidade de Riachão, no Maranhão, porém com 8 anos de idade, meus pais se mudaram para Brasília DF, Distrito Federal. Então eu fui criado em Brasília, Distrito Federal. E eu sempre busquei ser um bom filho, obediente. Nunca gostei de dar trabalho para os meus pais terrenos, né? E aí, quando eu estava um pouco mais jovem, por 13 ou 14 anos, eu entrei nas denominações. Aí lá, eu nunca gostei de ficar simplesmente parado. Eu sempre gostei de trabalhar, de fazer alguma coisa. Então, eu comecei a tocar. E aí lá eu tocava. Eu estudei e tocava violão e contrabaixo. E aí também tinha uma banda e gravou CD. Eu também dava aula de violão numa escola voluntária. Então nunca fiquei parado. E também me casei lá nas denominações, certo? Depois de um longo tempo nas denominações, eu senti uma vontade muito grande de ser um policial federal. Foi quando eu me mudei para o Paraná, porque lá tem uma escola muito conceituada na carreira policial. Então eu fui para estudar presencialmente e aprender a estudar, certo? E com isso eu não tinha tempo para nada, porque eu trabalhava muito, tinha família, né? Casado, tinha que estudar bastante porque o nível é muito alto. Além disso, eu tinha que fazer academia por conta que é carreira policial. Eu tinha que fazer natação, que faz parte, né, da segunda etapa da prova. Então eu não tinha tempo, literalmente sem tempo para nada. Nem estava indo em congregação nenhuma, não estava indo. E foi aí que eu enxuguei da religião. E foi por isso que, de repente, eu recebi um vídeo. Até o momento eu não sei como que esse vídeo apareceu para mim, dos nomes sublimes. O mensageiro de Sardes, o irmão Romilson, estava anunciando os nomes sublimes, o nome Ialcha e o nome Ial. E aquilo foi muito interessante na minha vida porque chamou muito a minha atenção, muito mesmo. E aí eu assisti e achei super interessante. Aí assisti novamente e começou a meio que abrir os olhos. E aí eu fui vendo um atrás do outro. Entrei no canal, procurei, comecei a descobrir ali o nome sublime. E aí eu comecei a perceber o quanto que eu estava enganado todos esses anos nas denominações. E eu lembro que eu chorei muito mesmo. Eu olhava no espelho, eu estava com o rosto enrugado. Eu estava com a cara já enrugada de tanto chorar. E eu olhava pro meu braço assim, todo arrepiado. Eu sentia a mentira saindo de mim. Então, esse foi o momento que eu descobri os nomes, né? O nome chegou até mim. Foi um momento único na minha vida, né? Ali foi o início, no final de 2019, ali, lá por volta de setembro de 2019. Então eu entendi por que eu fui afastado das denominações, porque Ial estava me conduzindo, ele estava me enxugando da religião para eu poder receber o precioso nome dele, o precioso nome do seu filho, os nomes sublimes. Eu entendi e nossa, eu me lembrei do nome daquele que criou o céu e a terra. Veio a vontade de ser imergido no nome de Yalcha ou Machia. Só que não tinha ninguém no Paraná que eu conhecia que sabia os nomes, porque era algo muito recente ali para mim também, né? E não tinha ninguém.
que tinha a mesma fé. Então eu fui para o banheiro e enchi minhas mãos de água e eu mesmo me imergi. E eu vi que isso foi uma atitude de fé. Uma atitude, porque por conta dessa atitude abriu as portas para eu ser imergido lá em São Paulo. O irmão Leomar, ele começou a anunciar no YouTube que iria fazer a imersão em São Paulo. Então eu não pensei duas vezes, comprei a passagem e fui para lá. E fui lá ser imergido no nome de Yalcha. Eu lembro que eu fui com a camisa amarela da cor de ouro. Então eu voltei para o Paraná e eu não queria ficar parado, eu queria ajudar os irmãos. Então eu comecei a anunciar para fazer imersão também, para ajudar, para edificar o corpo do Mashiach, né? Ajudar de alguma forma. Então eu comecei a anunciar, fazer imersões no Paraná, lá em Cascavel do Paraná. Então eu ajudava os irmãos nos grupos de WhatsApp, fazendo imersões dos irmãos e sempre tentando ajudar de alguma forma. Foi aí que eu notei que eu não tinha quase nada de conhecimento de esterco das denominações. Então foi muito tempo perdido. Mas sempre Yahweh esteve no controle da minha vida, né? Então eu comecei a buscar mais conhecimento da escritura, fazer pesquisas, assistir desenhos para entender as histórias. E Yahweh sempre esteve no controle ali me conduzindo. Então eu senti que minha missão no Paraná já estava concluída e era hora de anunciar as boas novas para minha família, os parentes que ficaram lá em Brasília, Distrito Federal. Então eu voltei para lá e comecei a anunciar no finalzinho de 2019. Foi um trabalho muito árduo porque eles não conheciam nada, então teve que trabalhar para anunciar os nomes para eles, as boas novas, ensinar do zero. E plantar a sementinha. E em nome de Yalcha, eles creram no nome Yalcha, no nome Yal. Então isso foi uma bênção. Aí foi um trabalho muito árduo. Eu sempre tive muita fé e deu certo até esse momento. E passei também a anunciar para os parentes, amigos, o pessoal das denominações que eu ia, e eu fui perdendo todos os amigos que se diziam amigos, né? Então eu fui perdendo eu fui ficando isolado de tudo, de todos, por conta de anunciar os nomes sublimes. Então o pessoal começou a se afastar, achando que estava louco, que era uma seita, e falar mal, né? Falar mal. Então eu me sentia muito mal com isso. Me sentia decepcionado porque as pessoas literalmente estão cegas. Então passei a focar mais nas pessoas que estavam conhecendo o nome. Então eu criei um canal no YouTube para anunciar na internet. Um canal que se chama Yaldins Brasília. E postava os estudos, algumas reuniões. E então coloquei o nome para fazer imersões no canal Manual de Yal também. O número ficou na lista para fazer imersões, o meu número tanto no Paraná quanto lá em Brasília. Aí os irmãos que entravam em contato para ser imergido já ajudava conduzindo eles para algum irmãozinho próximo da cidade deles que eu conhecia, né, que estava fazendo imersões. Foi quando eu conheci pessoalmente o mensageiro de Sardes, o irmão Romilson. Fui lá na casa dele, conheci a família dele. Aí depois ele foi lá em Brasília e teve ministrações lá em Brasília. Até o momento foi uma bênção, né? Tinha muita gente e continuei firme na fé, crendo em Yalcha e Yal, e sempre busquei a verdade. E aí até o dia que estava marcado o arrebatamento, dia 8 de abril de 2020.
Então estava ali reunido muitas pessoas. Então as pessoas começaram a olhar para mim porque estava chegando o horário e nada acontecendo. Então eu comecei a ficar sem jeito e deu horário e nada aconteceu. E aí ficamos aguardando até a noite e nada aconteceu. E eu comecei a ficar sem jeito, né? Sem saber o que dizer. E crendo em Yalcha, crendo em Yal. E não aconteceu. Só que nesse dia eu senti algo diferente. Eu senti um vento que me marcou. Eu senti um vento e me marcou esse vento. Então as pessoas começaram a ir embora e simplesmente eu comecei a perceber que ali não era por amor, era por outros motivos, ou por interesse, ou por medo, ou outro motivo, mas não era por amor a Yalcha, por amor a Yal. Então essas pessoas que estavam ali reunidas morreram na fé por conta das marcações de datas. Então começou a ficar mais difícil ainda para mim, porque eu já tinha perdido as amizades, né? E aí comecei a perder até essas pessoas que estavam ali, mesmo sabendo o nome, né? Mas perderam a fé. O meu casamento acabou, as amizades acabaram também, mas eu permaneci firme, crendo em Yalcha, crendo em Yal, porque não tinha como voltar, não tinha, o nome não tinha como ser outro, não tinha como ser outro. Esse é o nome verdadeiro, o nome sublime. Então o ano de 2020 foi bem difícil, aí começou a pandemia, tava no meio da pandemia. Aí foi um ano bem difícil, até no ano seguinte, em 2021, em abril de 2021, o irmão Romilson apareceu novamente, né? Anunciando outro arrebatamento já em 2021. E eu sempre permaneci na fé, nunca perdi a fé em Yalcha, nunca perdi a fé em Yal. E eu já estava totalmente isolado de tudo e de todos. Então o irmão Romilson entrou em contato comigo novamente para ir lá para casa dele, para esperar o arrebatamento em 2021. E aí eu fui, porque a família já não acreditava mais, eu já estava divorciado e já tinha perdido todas as amizades. Então eu fui esperar o arrebatamento lá na casa do irmão Romilson. E aí, novamente, frustração. Não aconteceu. Não aconteceu o arrebatamento em 2021. Então eu voltei para casa e aí voltei a estudar. Voltei a estudar para a Polícia Federal, que é o que eu tinha iniciado lá no início. Continuei estudando, muito forte, com todo o gás estudando. E aí o pessoal começou a sempre me convidava para tocar o baixo elétrico, o violão. E aí eu comecei a aceitar novamente os convites para poder tocar em bandas, em denominações novamente em 2021, a partir de maio de 2021. E eu já conhecia os nomes. Aí resolvi aceitar os convites para ir tocar lá dentro das denominações, na intenção de anunciar os nomes sublimes para eles. Porque eu já estava isolado, não falava com ninguém, não conhecia ninguém e eu precisava anunciar os nomes novamente. Porque não teve arrebatamento, mas eu sempre permaneci na fé em Yalcha, em Yal.
e eu vou anunciar os nomes para eles lá dentro da denominação. E comecei aí, aceitava os convites, todo final de semana ia tocar em algum lugar diferente. E sempre que surgia a oportunidade, eu começava a anunciar ali o nome Yalcha, o nome Yal, anuncia na verdade. Então eu vi de perto a mentira, o quanto eles enganam as pessoas e o quanto as pessoas estão cegas e ficam lá no banco, todo mundo caladinho. E eu vi a cegueira totalmente nas pessoas. E todo o culto ali é voltado somente para o dízimo, para recolher ofertas, para recolher dinheiro. É o comércio intenso, é o mercado gospel. Eu vi tudo isso de perto. Então depois, eu estudando e fazendo isso, né, tocando, na intenção de anunciar o nome, sempre quando surgia a oportunidade ali. Então eu anunciava Isaías 52, 5 e 6, que durante todo o tempo o meu nome é desonrado, mas nos últimos dias meus filhos saberão o meu nome. Então até ali eu substituía o nome. Só que eu descobri que depois que não era substituir, era outro, totalmente era outro. Mas isso veio o conhecimento logo após, porque por volta de setembro me veio a vontade novamente de pesquisar no YouTube. Agora eu fui pesquisar os irmãos de BH, que assim que o mensageiro de Sardes anunciava, os irmãos de BH que estão com heresias de perdição, e eu resolvi ver esses irmãos de BH. Só que aí eu fui e não entendi nada, porque eu abri um vídeo aleatório e ali estava falando sobre o mapa, e então eu não entendi nada e deixei de mão. Só que outro dia eu senti a vontade novamente de abrir esse canal Ensinos de Yal e Yalcha para assistir de uma maneira diferente, do último postado até o mais recente. Foi aí que abriu a minha mente, eu entendi tudo, eu comecei a entender, porque ali é uma construção de um raciocínio, é um processo, e o último, ele precisa do anterior, é um pré-requisito, porque você precisa aprender os primeiros para ir entendendo os últimos, os mais recentes. Aí eu comecei a assistir um atrás do outro, fiquei 3 dias sem dormir, assistindo todos os vídeos do canal do YouTube. Aí lá tinha um convite para entrar no Telegram, e eu entrei no Telegram e comecei da mesma forma, ouvir todos os áudios do mais antigo até o mais recente. Eu fico uma maratona assim, ó, assistindo, ouvindo os áudios. Nossa, é como se estivesse destravando a minha mente. Eu tava voltando a lembrar de muitas coisas. E nossa, que magnífico isso, foi emocionante, sabe? Eu sozinho, porque eu era sozinho, totalmente isolado. Aí eu consegui entrar em contato com o irmão Paulo Shaul. E aí ele começou a me orientar. Foi muito gratificante ali. Nossa, parece que eu já conheço você. E então eu comecei a voltar a alegria novamente ali. E aí eu vi as mensagens do nosso mensageiro de Filadélfia, né? E nossa, eu comecei a entender as mensagens e é inexplicável tudo que aconteceu. E aí eu entendi ali pelos áudios quem é o mensageiro de Filadélfia. Eu entendi. Micael. Eu entendi. Na época entendi que a gente nasceu, não era arrebatamento dia 8 de abril, era o nosso nascimento, o nascimento de Filadélfia. Por isso que aquele vento me marcou, eu lembrei. E nossa, é o nascimento do filho varão.
e isso me marcou. Então, lá em setembro de 2021, a gente ainda era um bebezinho. A gente falava Mikau, não era Mikaial, era Mikau, como um bebezinho que está aprendendo a falar. E eu falei, perguntei ao irmão Shaul que eu estava sentindo que ele era o mensageiro, e ele me confirmou. Também me confirmou quem é Gabriel. Nossa, e eu fiquei maravilhado com isso. E ouvindo os áudios, até que em novembro eu tive um acidente. Eu nunca passei mal. Eu nunca tinha desmaiado. As dores de cabeça que eu sentia é porque eu estudava muito e dormia muito pouco. Eu dormia 5 horas só por dia. Então eu nunca tinha sentido dores de cabeça assim. E estudando para carreira policial. Então um dia eu cheguei em casa e fiz uma ligação para um colega meu de chamada de vídeo, porque ele é PM Goiás, policial militar do estado de Goiás. E ele viu eu passando mal e ele falou que eu bati a cabeça no chão, que eu caí da cadeira. E ele ligou para um familiar, que foi meu tio. Chegou lá, eu estava roxo, sem respirar, com os braços duros, não conseguia mover o braço, meu tio me falou. E aí eu fui encaminhado para o hospital. E quando chegou lá, o médico falou que eu estava com um tumor na cabeça, um tumor cerebral, em novembro. E aí, Ial sempre no controle. Eu sabia que eu estava na mão de Ial, porque eu lembrei do Salmo 137, que a gente não toca em terra estrangeira. E eu estava tocando. E aí ali do meu coração eu já decidi, eu vou vender meu baixo para eu não tocar mais. Eu não vou mais tocar, porque eu estava usando a minha habilidade com o instrumento musical para me aproximar das pessoas lá da denominação, para anunciar as verdades para eles, os nomes. Só que não é esse o projeto de Ial, não era essa a vontade de Ial. Então eu decidi já no meu coração, eu vou vender o meu baixo, eu vou vender e não vou tocar mais. E eu lá no hospital com um tumor na cabeça, a família toda desesperada, achando que eu iria morrer, porque eu estava com um tumor na cabeça, né? E 3 pessoas na minha sala com a mesma situação faleceram, né? E aí a família ficava todo mundo nervoso e eu tranquilo, porque eu lembrei de 1 Coríntios 15, que teve uma ministração que fala que nós somos celestiais. E nossa, eu sou celestial. Então eu criei muito nisso, crendo muito nisso mesmo. E diz lá também que nós não morreremos, que fala, eis que vos dou a conhecer um segredo, nem todos morreremos. E eu falei para minha família, acalmando o coração deles, falando, não se preocupe, porque eu não vou morrer, porque eu sou celestial, eu sou um anjo, eu sou celestial, não vou morrer, está escrito na escritura aqui. E abri lá em 1 Coríntios 15 e mostrei para eles, porque eu lembrei dessa ministração. E aí eu só queria um fone de ouvido para poder ouvir as ministrações, porque eu estava descobrindo tudo novo e era muito alimento espiritual. E eu estava tranquilo lá no hospital, apesar de que era uma luta, né, muito grande. Eu fiquei o novembro quase todo, até dezembro, deitado na cama fazendo exames. Eu já não estava conseguindo nem andar direito, porque é muito tempo sem
parado, né, sem circular as pernas, o sangue. Então eu ficava ouvindo lá as ministrações e com muita fé de que já tinha dado tudo certo. Isso, então, dia 15 de dezembro de 2021 foi a cirurgia que eu fiz na cabeça. Foi quase 12 horas de cirurgia para tirar o tumor. E eu fui curado. Tirou o tumor porque o médico, no diagnóstico, ele falou que eu iria ficar ou com cegueira ou com problema de coordenação motora ou com problema na fala. Mas em nome de Yalcha não aconteceu nada, porque Yal concedeu a cura. Ele me concedeu a cura e eu não tenho nenhuma sequela, 0 sequelas. E eu fiquei, do dia 15 foi a cirurgia, no dia seguinte eu acordei na UTI e fiquei apenas um dia na UTI. Eu já estava me sentindo totalmente recuperado. E o médico me mandou para a sala lá de repouso para ficar em observação. Eu fiquei apenas mais 2 dias e ele falou que iria me liberar porque a minha recuperação era algo impressionante. Então eu fui curado por Yal. E recebi alta, voltei para casa e passei a me dedicar mais a estudar as escrituras, a ouvir os áudios, todos os áudios e estar mais firme para agradar Yal. Porque, como diz lá em Eclesiastes 7, que fala que vale mais o fim de uma coisa do que o seu início, né? Então eu pedi perdão para Yal, porque eu estava indo tocar na denominação e resolvi ali mudar totalmente. Vendi meu baixo e me dedicar de todo o coração, com toda a minha força para Yal, para agradar a Yal. Foi quando veio o primeiro anúncio do primeiro encontro das águias, já em 2022, em abril de 2022. E aí eu me alegrei muito porque era a minha oportunidade de conhecer pessoalmente o mensageiro da era de Filadélfia. Conhecer ele pessoalmente, porque tem muita sabedoria. Eu quero ir. Eu vou em nome de Yalcha conhecer o mensageiro da era de Filadélfia, Micael, e conhecer Gabriel pessoalmente e conhecer todos os meus irmãos. São meus irmãos de tempos antigos. E passei a ajudar, participar mais no grupo do WhatsApp do Philadelphia Estudos e Lives. E foi maravilhoso cada momento daí em diante, 2022. E fui para o Encontro das Águias, conhecer os irmãos pessoalmente. E depois veio o convite final, a convocação. Convite final. Isso me marcou quando o papai anunciou o convite para todas as pedrinhas. Todo o exército vim para Belo Horizonte. Vinde a água. Vinde, comprai e comei. Comprai sem dinheiro, sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho com o que não pode satisfazer? Isaías 55. Ouve-me com toda a atenção. Ouvi, eu já estava ouvindo no Telegram, ouvindo no YouTube. Comei o que é bom, deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. E eu me deleitava muito porque cada mensagem parece que ia destravando a minha mente. Eu estava relembrando de coisas da palavra de Yal. Escutai-me e vinde a mim. Aqui, escutar, para escutar o chamado.
e vinde a mim, vinde para Belo Horizonte. E eu coloquei isso no meu coração, eu vou, e comecei a me preparar para ir. Eu não sabia o dia, mas eu coloquei na mão de Al, porque ele saberia o dia certo para eu vir. E finaliza: ouve-me e vivereis, ouvi de perto e vivereis. E eu vim no nome de Alcha. Fui para a segunda festa, a festa das tendas, e no coração ali a todo momento pedindo para vir, para Ial preparar o dia certo para eu vir. E deu certo, porque no final de 2022, no finalzinho de 2022, antes de entrar para o ano jubilar, que está lá em Levítico 25:10, Ial concedeu a oportunidade para eu vir. Foi o dia certo e eu vim para Belo Horizonte. E eu nunca fui tão bem acolhido na vida. Fui muito bem recebido, muito bem recebido. Passei a primeira virada de ano junto com todos os meus irmãos com muita alegria, alegria revigorante, junto do papai, mensageiro de Filadélfia, junto com todos os irmãos, e foi muita alegria. E eu falo para vocês, os irmãos que estão pretendendo vir, que venha logo, coloca no coração, de todo o coração, e venha para Belo Horizonte, porque não vai faltar nada, porque eu estou suprido de tudo, de emprego, de moradia, de alimentação e principalmente do maná, que é a palavra de Ial, porque após ouvir os áudios, eu ficava apenas ouvindo o áudio várias vezes, mas aqui presencialmente não, você finaliza o áudio e tem mais maná, você continua falando com os irmãos e você aprende, você tira dúvida presencialmente com o mestre, tira dúvida presencialmente com os anciãos, com os irmãos, e é maravilhoso, irmãos. Vocês não vão se arrepender. Só vai se arrepender de não ter vindo antes, porque isso aconteceu comigo também. Eu deveria ter vindo antes, mas eu vim no dia certo. Então, esse é o convite final. A porta ainda está aberta. Isaías 55, convite final. Venha para Belo Horizonte, porque aqui está sendo reajuntado os feixes para a gente poder subir para a nossa morada, a nossa pátria que nós deixamos. E agora nós estamos aqui junto, reajuntando o exército para nós voltarmos para a nossa pátria. Então, meus irmãos, venha para Belo Horizonte, venham enquanto ainda ele se deixa achar. E que assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. Grato a Yalcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai.